Você provavelmente já deve ter notado ou ouvido alguém falar que tem uma farmácia em cada esquina, né? É uma expressão popular. Mas não se trata apenas de uma fala para puxar assunto, pois, conforme dados de 2025, atualmente existem mais de 93 mil farmácias espalhadas pelo Brasil. É como se fosse uma farmácia para cada 2 mil brasileiros, um número assustadoramente alto e que nos leva à pergunta: por quê? No vídeo de hoje você vai conferir qual o motivo por trás de tantas farmácias no Brasil. Eu já vou lhe falar, a situação pode ser perturbadora. A resposta mais simplista e mais direta para essa pergunta seria apontar que há uma demanda para isso. Todo mundo está ciente da noção de oferta e demanda existentes no mercado, ok? Assim, quanto mais pessoas comprarem remédios, mais farmácias irão abrir, é lógico. Bem, isso está certo e, pelo menos na superfície, essa é a resposta oficial fornecida a todos os que tentam entender o alto número de farmácias pelo país. Mas veremos mais à frente que não é só isso. Primeiro, vamos aos números. Em 2003, havia cerca de 55 mil farmácias no Brasil, de modo que, em pouco mais de 20 anos, esse número cresceu em 63%. Números financeiros também mostram que esse é talvez a resposta para tudo isso esteja na reflexão sobre essas questões. O farmacêutico no Brasil movimentou mais de 150 bi de reais. Atualmente, o Brasil se destaca como o 9º maior mercado global de medicamentos, além de sermos também o maior mercado farmacêutico da América Latina. Muitos de nós crescemos habituados a consumir vários e vários remédios de farmácias, sendo que em comunidades mais afastadas era comum que a palavra do farmacêutico tivesse tanto peso quanto a de um médico. Dor de cabeça, dor de estômago, febre ou qualquer outro sintoma similar, é só ir até a farmácia e comprar um remédio pronto. Ainda hoje as pessoas podem até resistir na hora de ir ao consultório, mas à farmácia elas vão tranquilamente. Por causa desse costume tão enraizado no povo brasileiro, nós acabamos nos acostumando com a grande quantidade de farmácias, muitas vezes tendo até várias numa mesma rua. E não se trata apenas de uma expressão. Há vídeos nas redes sociais mostrando várias farmácias concorrentes, uma ao lado da outra. E no fim, existe mesmo uma explicação para isso. A explicação vem de Flávio Correia, o representante da Drogasil. Ele contou que na época em que os vídeos começaram a viralizar, vários investidores ligaram desesperados para ele, alertando sobre como era errado colocar várias farmácias numa mesma rua e que ele deveria tomar uma atitude. Por que então insistem nisso? Bem, comentando sobre o assunto, em uma entrevista ao Brazil Journal, ele disse: ainda que exista uma rua com várias opções de farmácias, a maior parte dos clientes ainda vai naquela que é mais próxima. 5 passos fazem a diferença. A demanda é tão grande que, se a gente fecha uma loja, o cliente se dilui para todas as outras redes. Não se trata de uma má decisão de negócio. Pelo contrário, quando você vê várias farmácias, uma ao lado da outra, pode ter certeza que elas sabem muito bem o que estão fazendo. Mesmo em períodos de crise econômica, o mercado de medicamentos costuma seguir bem. Em 2016, por exemplo, o PIB brasileiro observou um recuo de 3,6%. Mas quando nós olhamos para o setor farmacêutico, ele avançou em 18%, com um total de 63 bilhões de reais em vendas. Em 2024, buscando mais respostas a essa pergunta sobre o que há por trás desse número enorme de farmácias pelo país, a revista Veja entrevistou 2 grandes figuras do setor. Bruno Costa, diretor operacional da rede de farmácias A Fórmula, e Gustavo Freitas, presidente da rede de farmácias Poupa Aqui. A resposta de ambos foram parecidas: tratamentos personalizados. Como os brasileiros estão vivendo cada vez mais e com isso buscando um modo de vida mais saudável, os medicamentos genéricos caíram no gosto da população e as farmácias agora funcionam como um ponto de saúde. Contudo, eles também destacaram outra questão: a força das franquias.
Nas palavras de Bruno Costa, para ter uma franquia, o investimento médio total é a partir de R$ 500 mil e o faturamento médio mensal está na casa de R$ 200 mil, podendo gerar uma lucratividade média de 20% para o empreendedor. Ou seja, no Brasil, as farmácias são, na maioria das vezes, consideradas um empreendimento lucrativo. Qualquer pessoa, sendo ela da área da saúde ou não, pode ser dona ou sócia de uma farmácia, o que ajuda a explicar um pouco o alto número de estabelecimentos e principalmente aquelas de bairro. Bom, com esses números e informações que a gente está te passando, é provável que já está até pensando em se tornar um proprietário, né? Mas há um pequeno detalhe a ser levado em conta antes que você comece a traçar planos e se aventurar no setor. A lei exige que todo estabelecimento possua um responsável técnico farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Ou seja, sem um farmacêutico registrado no Conselho Regional de Farmácia, uma farmácia não pode funcionar legalmente. Não que isso seja um grande impedimento, pois basta que você realize uma parceria ou contrate um farmacêutico e pronto, está pronta a sua farmácia. Quem também foi entrevistado sobre o alto número de farmácias foi Sérgio Mena Barreto, o CEO da Abra Farma, que diz que são vários os fatores que explicam esse crescimento. Mais estoque, infraestrutura, personalização e marketing moderno, que inclui vendas pelos aplicativos e sites, são alguns dos motivos. Ele também lembra que parte do crescimento das farmácias se deve não apenas aos medicamentos, mas também aos produtos de beleza e higiene pessoal, sendo que algumas delas possuem até mesmo a venda de alimentos, como pequenas mercearias. A última vez que você entrou em uma farmácia foi para comprar algum remédio ou algum outro item totalmente diferente? Lembra? Então, temos aqui todas as principais explicações para as mais de 93 mil farmácias espalhadas pelo Brasil, com várias delas na mesma rua. Certo? Afinal de contas, temos entrevistas de vários líderes de farmácia, dados que comprovam a lucratividade do negócio e até mesmo dados comprovando que os brasileiros realmente sempre estão comprando medicamentos e o que mais a farmácia do seu bairro estiver vendendo. Bem, nós poderíamos parar esse vídeo por aqui. Mas a verdade é que, apesar das explicações que trouxemos até agora, isso ainda não explica tudo sobre o tema. Ainda há mais a ser dito. Ainda há aquilo que a farmácia não quer que você saiba. Ficou curioso, né? Por exemplo, você já se perguntou alguma vez por que deles quererem o seu CPF? Talvez você já tenha passado por isso. Você vai à farmácia comprar algum medicamento, mas o valor está mais caro do que você imaginava. Ou então, até mesmo o que você está disposto a pagar, mas eles te oferecem uma solução que aparentemente é muito simples e prática. Se você oferecer o seu CPF, você recebe um desconto e, em alguns casos, pode passar de até 70% do valor do produto. Até aí, tudo parece muito bom, exceto que o desconto revela que o preço estava bastante majorado, né? Mas e se eu te falar que esse desconto, na verdade, é apenas o valor normal que o medicamento sempre possuiu? A jornalista Amanda Rossi foi atrás dessa informação e expôs como a farmácia utiliza valores inflacionados apenas para conseguir o seu CPF. Bem, mas qual o mistério do CPF? No artigo que ela expôs em sua investigação, ela diz que uma caixa com 12 comprimidos de um genérico do anti-inflamatório nimesulida custava R$ 31,78 na Raia Drogazil em São Paulo, sem o CPF. Já com o CPF, o preço despencava para R$ 8,50. Que loucura é essa? Um desconto tentador de 73%? Sabe quanto uma rede de hospitais privados pagou pela mesma caixa de nimesulida? R$ 4,39, que estava com preço inicial em mais de 30. E qual foi o preço registrado nas compras feitas por órgãos públicos? R$ 1,08. Bem, se você não conseguiu entender o que isso significa, eu vou te explicar. As farmácias estão, de propósito, jogando o valor de um medicamento lá nas alturas apenas para te forçar a informar o seu CPF e conseguir um suposto desconto. Sim, é um absurdo.
E não é contra a lei. O que acontece é que a Anvisa regula uma planilha na qual há um valor máximo e mínimo que cada medicamento pode custar. No exemplo citado por Amanda Rossi, ela fala da nimesulida, que conforme a planilha pode ter um preço máximo de R$ 31,78, o que corresponderia a 2.800% do seu valor normal. Ou seja, as farmácias não estão violando nenhuma lei. Elas apenas jogam o valor do medicamento ao máximo permitido e te oferecem um desconto para obterem o seu CPF. Mas, mesmo com esse desconto, elas ainda estão lucrando e muito. E talvez você esteja se perguntando que, se tudo o que eles querem é CPF, então não teria nada demais em informá-lo para conseguir um desconto, não é mesmo? A grande questão é que, junto ao seu CPF, as farmácias têm em mão uma outra informação extremamente valiosa: seus hábitos de compra. Imagine, por exemplo, que você informa o seu CPF sempre que compra algo numa farmácia, visando os descontos, é claro. Todas as suas compras estarão no sistema. Camisinhas, absorventes, fraldas, testes de gravidez, antidepressivos, tudo que você compra, a farmácia sabe. E sabe o que as farmácias fazem com esses dados? Utilizam para enviar comerciais e anúncios feitos especificamente para você. Casais com filhos pequenos, que compram produtos para eles, receberão vários anúncios de produtos específicos aos bebês e assim por diante. Talvez aqueles comerciais bizarramente específicos que você anda recebendo podem estar muito bem ligados com a sua última compra na farmácia. Mas o perigo pode ir além disso. Segundo a advogada Ana Luza Dallari, não se sabe se as farmácias têm integração com bancos ou empregadores. Se eu tive um financiamento negado, por exemplo, não sei porquê, mas se eu dei o meu CPF na farmácia, o banco pode ter negado com base em um dado de saúde? Bem, a pergunta fica no ar. Para quem tiver dúvida, conforme consta na Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer um pode exigir da farmácia todos os dados que ela tem sobre você. Talvez você consiga ver, por exemplo, todos os últimos medicamentos que comprou em farmácias nos últimos anos. Você também pode muito bem exigir que eles deletem todos os dados que possuem sobre você, como um modo de assegurar ainda mais a sua cada vez mais ameaçada privacidade. O uso do seu CPF e dos seus dados pessoais certamente é algo que as farmácias não gostariam que você soubesse que elas fazem, mas como isso estaria relacionado ao grande número de farmácias pelo Brasil, André? Já lhe ocorreu alguma vez de passar por uma farmácia ou algum outro estabelecimento e pensar que o único motivo para aquele lugar ainda estar de pé é se ele fosse usado para lavagem de dinheiro? Bom, a gente tem recebido notícias ultimamente que comprovam isso. De acordo com uma investigação feita pela Polícia Federal, realmente há várias farmácias assim pelo país, algumas delas existindo apenas no papel. Numa investigação recente, em julho de 2025, a Polícia Federal desmantelou um esquema corrupto aplicado em fraudar a farmácia popular, utilizando até mesmo o CPF de pessoas inocentes. Na cidade de Águas Lindas, em Goiás, a PF descobriu 2 farmácias que teriam recebido R$500 mil do programa. O único problema é que nenhuma delas existe. Através da farmácia popular, as pessoas podem conseguir medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto. E para tal, basta que as pessoas tenham em mãos uma receita médica e o seu CPF. E acreditem, era exatamente aí que essa organização criminosa entrava, falsificando receitas e se apoderando de CPF de terceiros. Quando a Polícia Federal começou a investigar mais a fundo o caso, eles constataram que muitos locais onde deveriam haver farmácias e que eram registrados como tais, na verdade eram apenas lotes vazios sem nada funcionando. Os criminosos agiam em algumas etapas. Primeiro, eles focavam em adquirir uma farmácia que já estivesse cadastrada no Farmácia Popular, mas que havia encerrado as atividades. Em seguida, eles começavam a substituir os sócios e os funcionários dessa farmácia por pessoas participantes do golpe. Logo após, com a ajuda de despachantes, eles então conseguiam acesso aos documentos necessários para o programa.
Depois era só falsificar registro de venda de medicamentos e, quando estavam recebendo os repasses do governo, desviavam os valores. Para as vendas fictícias, os criminosos usavam CPFs reais de pessoas que não tinham nenhum conhecimento desse golpe. Ao todo, as farmácias da organização que conduziu este golpe chegaram a receber R$ 90 mil cada uma, sendo que, antes da fraude, essas farmácias recebiam cerca de 5 mil mensais. Conforme declaração do policial federal José Roberto Pérez, essa organização criminosa utilizou o programa Farmácia Popular para fazer a lavagem desses recursos. Posteriormente, ela passou a utilizar esse programa social para investir no próprio tráfico de drogas. Para quem estivesse perguntando, foram cerca de 39 milhões de reais lavados e desviados em fraudes. Basicamente, podemos dizer que foi justamente a alta do mercado farmacêutico que atraiu a atenção de organizações criminosas como essa, se aproveitando para realizar lavagem de dinheiro para ocultar outros negócios, como o tráfico de drogas. Essa investigação mais recente da Polícia Federal mostrou que essa organização, em específico, contava com 28 farmácias. Porém, ainda há outras organizações pelo país que se utilizam do mesmo esquema. Você pode dizer, isso aí por si só ainda não é suficiente para justificar a grande quantidade de farmácias pelo Brasil. E eu sou obrigado a concordar com você. É nesse ponto que nós entramos na última camada desse vídeo. Um fator que contribui bastante para a popularização das farmácias pelo país: os lobbies políticos. Um lobby político é como chamamos quando políticos recebem uma grande quantia de dinheiro em suas campanhas para que, quando eleitos, eles consigam mexer os pauzinhos a favor daqueles que os ajudaram. Claro, teoricamente não há provas de que o setor farmacêutico esteja subornando deputados para aprovarem os seus projetos, e doações de campanha são práticas previstas por lei, não constituindo nenhum tipo de crime por si só. Contudo, olha só, em 2019, conforme um levantamento feito pelos repórteres Diego Junqueira e Reinaldo Chaves, a indústria farmacêutica havia doado cerca de 13 milhões de reais para diversos políticos, para ajudarem a formar a bancada dos medicamentos. Conforme dados do levantamento, foram 13,7 milhões distribuídos para 356 candidatos. É importante pontuar sobre essa situação que não há distinção de espectro político, segundo o levantamento. Tanto políticos de direita quanto de esquerda receberam uma ajudinha da indústria farmacêutica nesse sentido. E, claro, não foi por solidariedade. Conforme cita o pesquisador da UFRJ, Reinaldo Guimarães, o mercado farmacêutico no mundo está acima de US$ 1 trilhão. A capacidade que um mercado dessa magnitude tem de influenciar, é claro, é enorme. A força do dinheiro move o lobby. E os elementos vinculados à saúde pública ficam muito diluídos nessa cadeia de pressões. Resumindo, será mesmo que os políticos estariam representando os interesses do povo mesmo após receberem milhões e milhões da indústria farmacêutica? Não preciso responder, né? Entre 2011 e 2015, por exemplo, um ex-diretor da Hypera, uma das maiores empresas farmacêuticas do país, durante uma delação premiada, admitiu ter subornado vários políticos da época para aprovar o seu projeto. Na ocasião, ele tentava liberar a venda de medicamentos sem prescrição em supermercados, algo que, com certeza, teria aumentado bastante os lucros da indústria. O projeto chegou a ser aprovado pela Câmara em 2012, mas foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff. Nas eleições de 2018, 2 dos candidatos mais ricos eram empresários ligados diretamente ao setor farmacêutico. Ogari Pacheco, fundador do laboratório Cristália, e Fernando de Castro Marques, principal acionista do grupo União Química. Para você ter uma ideia, Marques, na época, declarou um patrimônio de 668 milhões de reais. Acabou sendo derrotado na disputa pelo Senado, mas doou 7,1 milhões de reais para 14 outros políticos, mantendo seus interesses presentes na corrida eleitoral. Quando questionado o que esperava conseguir com essas doações,
Ele disse que são pessoas que admiro e que vão trabalhar em prol do desenvolvimento do Distrito Federal. Belo discurso, né? O meu interesse é só esse, eu não tenho outro interesse. O pesquisador Jorge Bermúdez discorda, afirmando que a indústria pressiona deputados, comissões no Congresso e também as associações médicas. Muitas vezes o interesse da indústria não tem nada a ver com a saúde. A indústria quer o produto mais lucrativo para ela, sempre há ganância por trás. Afinal, será mesmo possível dizermos que, mesmo após terem recebido milhões de reais, os deputados não estariam mais suscetíveis a aprovar um ou outro projeto no Congresso? No final, a conta é uma só. O Brasil segue tendo uma ou mais farmácias por esquina. Claro, até certo ponto essa culpa é nossa, vamos combinar. Os consumidores que seguimos nessa compra obcecada constante de medicamentos, produtos de higiene, beleza e o que mais estiver ao nosso alcance nas prateleiras da farmácia, empurrados pelo marketing. Mas é importante nós termos conhecimento de que não é só isso. Há mais por trás, como você pôde ver nesse vídeo. Será que, no futuro, nós teremos ainda mais farmácias do que temos hoje? Ou chegará o momento em que o brasileiro vai parar de se automedicar? A medicina vai realmente estar comprometida com a cura e não somente com os sintomas?